Bem, como vimos no vídeo anterior, o que deu origem ao Sínodo de Dort, o que deu ocasião ao Sínodo de Dort, foi o ensino, o pensamento de um professor da Faculdade de Leiden, chamado Jacobus Arminius. E este pensamento de Armínio, ele ficou no ar, como nós vimos no último vídeo. Francisco Gomaros se prontificou a entrevistá-lo, a conversar com ele, a tentar chegar a um consenso teológico. Tiveram 3 reuniões a respeito disto, mas sem alcançarem solução. Infelizmente, o professor Arminius faleceu antes que o problema fosse solucionado. Armínio faleceu no ano de 1609. Então, o pensamento de Armínio, ele não faleceu com o professor Armínio. O pensamento de Armínio continuou. Haviam pessoas que abraçaram aquela ideia. Isso nos faz pensar uma coisa de forma prática. Nós podemos ter ideias e pensamentos, mas devemos ter muito cuidado ao expor as nossas teorias, as nossas teses, porque nós nunca sabemos qual é a profundidade disso. E às vezes começamos uma questão e nós não sabemos se nós vamos poder terminá-la, se nós vamos conseguir controlar a questão que nós iniciamos. Por isso, o mais seguro, ao se tratar das Escrituras, é pregar e defender somente aquilo que está escrito, sem criar pensamentos, teorias, teses, opiniões sobre esta ou aquela passagem das Escrituras. Não há uma censura aqui sobre Armínio, nós preservamos a reputação dele, foi um excelente teólogo, e o próprio Armínio demonstrou crer na doutrina conforme Calvino ensinava. O próprio Armínio disse que após a leitura das Escrituras, era aconselhável ler também a profundidade da explicação de Calvino sobre as doutrinas bíblicas. No entanto, nós devemos tomar bastante cuidado com questões que nós levantamos. É fácil começar uma fogueira, mas é muito difícil controlar um incêndio. Então, que essa série sirva-nos para pensarmos a respeito disto. Até nas questões mais simples das Escrituras, nas questões mais problemáticas, procuremos nos deter apenas no que diz a própria Escritura. A Bíblia, ela explica a Bíblia. E aquelas questões que a Bíblia não explica, nós devemos admitir que nós simplesmente não sabemos o porquê essas coisas são assim. Bem, nós vimos que após a morte de Armínio, um grupo de 46 ministros elaboraram um documento, fizeram um protesto público acerca daqueles documentos e queriam ser ouvidos sobre a defesa dos pensamentos de Armínio. E nesse documento que eles criaram, esse documento foi formado em 5 pontos que nós lemos no vídeo anterior. Esse grupo ficou conhecido como remonstrantes, que quer dizer manifestantes. A Holanda acabava de sair de uma guerra duríssima com a Espanha. O país estava numa reestruturação, era uma jovem república e estava se tornando uma jovem república. E a pressão agora era a guerra agora era no meio teológico. A igreja, que deveria estar ali para dar suporte às pessoas durante esse período tão difícil, passaram por uma guerra e passaram por uma peste, uma epidemia. A igreja agora estava dividida, porque um grupo abraçou os pensamentos do professor Armínio e quis levar adiante aquilo. Então, sob essa pressão, os dois lados se reuniram entre 10 e 25 de março
e 11 a 20 de maio de 1611, em Haia, mas novamente não chegaram a uma conclusão. No verão de 1617, a coisa começou a mudar. Sob a influência do Sir Dudley Carleton, que era embaixador inglês na Holanda, eu acho que é Dudley Carleton, a pronúncia correta, né? Embaixador inglês na Holanda, o príncipe Maurício se alinhou com os ortodoxos reformados, em resposta a Van Oldenbarnevelt, que defendia o arminianismo. Oldenbarnevelt reuniu as províncias da Holanda e da Frísia Ocidental, tira um documento que ficou conhecido como a Forte Resolução, declarando que não seria realizado nenhum sínodo nacional e que os magistrados locais pudessem levantar milícias para garantir isso. Queria defender isso com a força das armas. Mas ao contrário de Van Oldenbarnevelt, o príncipe Maurício tinha um exército permanente que acabou desarmando essas milícias locais no dia 31 de julho de 1618 e abrindo caminho então para o sínodo. A república que estava nascendo e a igreja reformada que estava fragmentada por causa da controvérsia criada pelo pensamento, pelos seguidores do pensamento do professor Armínio, estavam de fato à beira de uma guerra civil. A decisão então de realizar um sínodo nacional dentro da igreja reformada holandesa tornou-se uma oportunidade para a realização de um sínodo internacional. Então, em 25 de julho de 1618, foram enviados convites aos principados, aos países, às igrejas de diversos países de toda a Europa, para enviar seus melhores teólogos para que pudessem então ajudar a resolver essa contenda. Eventualmente, em 26 de abril de 1619, os cânones foram apresentados aos Estados Gerais. Em 6 de maio de 1619, os delegados foram até a grande igreja de Dordrecht para uma leitura pública dos cânones em voz alta em holandês. E também foi pronunciado ali o nome de cada um que assinou o documento. É muito importante termos em mente que quem apresentou inicialmente os 5 pontos foram os remonstrantes. O sínodo respondeu com contrapontos. Não foi a igreja reformada que criou os 5 pontos, né? Mas sim os remonstrantes. Então o sínodo ele respondeu com contrapontos. Isso significa que as igrejas reformadas, o que as igrejas reformadas acreditam, não se resume apenas a esses 5 pontos. Tá? A igreja reformada ela tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática e confere autoridade e suficiência total e exclusivamente à Bíblia e segue somente as doutrinas bíblicas. As confissões são um apanhado das doutrinas bíblicas que ajudam o estudante a procurar as doutrinas nas Escrituras, para não ficar disperso dentro das Escrituras. Mas todas elas têm a sua base fundamentadas nas Escrituras. O que as igrejas reformadas acreditam está confessado nos 37 artigos da Confissão Belga e também nos 52 dias do Senhor do Catecismo de Heidelberg.